Vamos lá, gente. Minha esposa Fabiola está vindo agora, saiu de Dallas, deve estar posando aí em poucos minutos em Cidade do México, vai fazer uma escala para vir para São Paulo. E amanhã, se Deus quiser, 8 da manhã, ela já vai estar aqui no Brasil. A gente se encontra, eu estou indo embora para casa também. Estou com muita saudade dela, muita saudade. Estou com muita saudade. Dessa vez passou muito tempo. Então, eu estou com muita saudade e vontade de ir para casa, mas estou sendo bem acolhido com a família do pastor Hermínio. Eles são muito queridos, muito doces. É uma família muito amável e que eu me apaixonei de cara, assim. Eu falei, Fabiola, encontrei uma família em São Fidélis. Ela falou assim, mas a Fabiola é que nem Tomé, ela tem que ver para crer. Então ela veio aqui e falou, é verdade, você tinha razão. Vocês são uma igreja linda, viu, gente? Deixa eu contar para vocês um testemunho antes da gente começar. A gente começou assim lá em Curitiba, uma cidade que é muito fria. Até no verão é frio. No verão faz calor, faz lá, quando está muito quente, faz 28, 30 graus. Nossa, ele está morrendo de calor com 30 graus. Então, normalmente a temperatura cai assim, por exemplo, agora. Nós estamos entrando no outono, nem já entramos no outono, né? A temperatura cai para 15, 14, 12. Semana passada fez 10 graus, à noite. Então, é frio. E aí a nossa igreja era mais ou menos, pastor Hermínio, um pouco menor que isso aqui. Daqui, chegava a primeira, segunda janela ali, tá? Dava sentado, tinha um pequeno mezanino, sentado dava umas 240 pessoas. Aí fazia um culto de manhã, aí o pastor pedia, pelo amor de Deus, para quem veio de manhã não viesse à tarde, e nós fazíamos 2 cultos à tarde, às 5 da tarde, às 7 da noite. Eu, por favor, quem vem de manhã, aí fazia, era o mesmo sermão, com o mesmo louvor, tudo igual, para o povo não vir, mas tinha gente que queria vir os 3 cultos, né? Então, chegou uma hora que falou assim, não vai dar mais, vamos começar de novo, vamos começar. E a igreja então investiu numa poupança, a gente começou a juntar um recurso, quando chegou lá num determinado valor, simplesmente assim, nós pegamos e jogamos a igreja no chão. Jogamos no chão. E construímos uma tenda no estacionamento. Então a gente ia para a igreja, tenda naquele frio miserável, gente. A gente ia para a igreja com a Bíblia, com o casaco, sobretudo, e um cobertor. Todo mundo levava um cobertor. Você sentava e botava o cobertorzinho assim na perna. E aí às vezes você esquecia, aí o irmão do lado, não, pega o cobertor aqui também. Gente, em 14 meses nós construímos um lugar para 1.580 pessoas. Já não dá mais espaço. Por quê? Porque o reino de Deus é como a semente de mostarda, que é misturada na terra e cresce, não tem jeito. Então, vocês estão vivendo um avivamento aqui. Vocês vão ter todo tipo de perseguição, todo tipo de calúnia, vocês vão sofrer uma interferência espiritual, as portas do inferno, elas vão tentar aprisionar, segurar, amarrar, mas elas não vão prevalecer. Por quê? Vocês estão debaixo da onde? Do nome do Cordeiro. Sobre essa rocha, tu és o Cristo, é sobre essa rocha que Jesus é o Cristo, que a igreja está fundada, a raiz da igreja está. Amém, gente? Vamos lá, eu vou falar de novo sobre a viagem de Israel. Pode passar para mim, por favor, o slide de Israel? Você conseguiu baixar as fotos? Mais ou menos? Então vai passando aí que a gente vai falando. Pronto, isso. Se é que eu vou orar aqui. Pronto, tá aí, ó, gente. Então a gente vai para a Holanda, para Israel e para a França. Então a viagem começa quando? Dia 13 de novembro. A gente escapou, esse ano Israel faz 70 anos como nação livre, né? A restauração que veio de 48, que foi votada inclusive na ONU. Então a gente fugiu daquelas festas todas. A última festa que vai ter perto da gente, se eu não me engano, é festa das trombetas, é festa da colheita, se eu não me engano, é colheita. E aí a gente vai, pode passar, esse é o número da operadora, pode passar. Tá aí o Ney de novo, olha lá o Ney. Ney sarado, rapaz, olha lá. Pode passar. Engedi, o deserto de Engedi, que tem uma fonte, pode passar. Aí Qumran, os manuscritos do Mar Morto. Pode passando. Aí é o deserto, são as cavernas onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, onde também Davi se escondeu do rei Saul. Pode passar. A mesquita entrando em Jericó. O sicômoro ou a figueira brava de Zaqueu. Está aí. Ó, a de lá, né? Eu posso dizer. Ó, que moça bonita. A de lá. A de cá, só quem pode falar é pastor Hermínio.
Pode passar. Isso é Mar da Galileia, pode passar. Cafarnaum. Muito bonito Cafarnaum, gosto demais daí. Vocês estão vendo ali a Galileia do lado? Estão vendo ali o Mar da Galileia lá no fundo? Vocês conseguem ver ali o Mar da Galileia? Pode passar. O Monte das Bem-aventuranças. Aí é o monte onde Jesus pregava mesmo, pode passar. Aí estamos em Cesareia de Filipe. Aqui é um bunker na fronteira com a Síria, aí é o Hermon. À esquerda, se você pega a esquerda, você sai numa estação de esqui. Interessante que tem neve quase o ano inteiro. Pode passar, mesmo no verão. Aí já estamos no Jordão. E aí sim, pode passar. Está aí a turma de São Fidélis. Aí, ó. Ricardo Barcelos está ali no fundo. Ney. Está ali a Regiane que eu estou vendo. Está a Cris. A Lúcia, a Dalcisney. Edu. Lise. Ali, o Hermínio segurando a bandeira com a Vanose, e eu estou ali perto também estou ali, pode passar. Aí nós estamos perto de Obed-Edom, aí é uma prensa da oliva, né, de onde sai o azeite. Não sei se vocês sabiam disso, o primeiro azeite, a primeira prensa do azeite, ela vai para o templo, é chamada de primícia. A segunda prensa, ela é o quê? É a prensa daquele óleo chamado extra virgem, né? Aí a terceira é o virgem, e a quarta vira lamparina ou óleo de combustível, né? Pode passar. Aí estamos no Carmelo, pode passar. Cesareia Marítima, a minha filha aqui embaixo, o meu filho em cima e minha esposa no meio, pode passar. Cesareia Marítima ainda. Jope. Esse restaurante de Jope é delicioso, pode passar. Aí nós estamos já em Jerusalém, no Monte Scopus, é o Monte da Observação. A gente celebra um cálice de acácia com vinho, pode passar. Aí Jerusalém, Porta Dourada para o lado de cá, a Porta de Jafa do lado de lá. Aquela parte mais alta, onde está vendo a cúpula dourada, é uma mesquita, na verdade, é a Citadela de Davi. E no vale de lá, no lado de lá, o Vale de Inom. Então, o Monte Sião fica entre dois vales, o Vale do Rio Cedron e o Vale de Inom. Pode passar? Porta Dourada, Jesus vai passar por aqui, ó. Pode passar. Aí o Getsemane, pode passar. Ainda dá oliveira, ainda dá azeitona até agora, pode passar. Aí a Porta de Sião, essas marcas eles deixam para lembrar da guerra, onde eles retomaram toda Jerusalém. Pode passar, metade dela era da Jordânia, a tumba do rei Davi. Aí tem dentro da universidade, já estamos aí na esplanada do templo, pode passar, o muro do rei Ezequias, a menorá, vai passando. Aí sim, esplanada do templo, o muro oeste, o muro das lamentações, pode passar. Aí é o muro das lamentações mesmo, tanque de Betesda, pode passar. Aí a Saturnália, onde Jesus, eles lançam sortes. Eu precisava falar um pouquinho sobre a capa de Jesus, vamos ver se eu consigo falar hoje durante o sermão, pode passar. Via Dolorosa, vai passando, por favor, mais rápido, isso. O Mercado Árabe, Porta de Damasco, aí o Monte da Caveira, e aí sim o túmulo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, pode passar. O jardim do túmulo, pode passar. A gente celebra a ceia, e aí termina a viagem. Aí nós vamos para Paris, pode passar. Esses são os hotéis, Leonardo, são todos hotéis no mínimo, categoria 4 estrelas. Sempre a gente tem meia pensão, café da manhã e janta. A gente não almoça, porque a gente fica fora do hotel, pode passar. E a gente termina em Paris, a gente passa 3 dias em Paris, um dia mais 2. A gente vai ficar no Pullman, Montparnasse, nós vamos jantar na Torre Eiffel, e é isso. Pode passar. Esse é o telefone 0800 050 2442. Não tira não. 0800 050 2442. Você vai falar com a Rafaela, fala assim: eu quero ir na viagem do pastor Hermínio, do pastor Lobo. Pronto, ela vai indicar você. Agora, pode financiar em até 36 vezes, você negocia, você vê no cartão. Aí eles dão alguns valores, mas aí depende da variação do dólar. Tá bom? Tá com as outras fotos aí, filha? Tá? Então passa aí para a gente ver. Tá com as outras? Deixa eu ver as fotos que a gente separou, então.
Aí, olha só, gente, isso aqui é o Vale do Armagedon. Então a gente subiu no Carmelo, nós estamos no ponto mais alto do Carmelo, tá bom? E aqui eu estou em cima de uma pedra, aqui embaixo, ó, é um desfiladeiro mesmo, tá bom? Edu, a você ali, tem um feio, um careca feio e um careca bonito. Cadê o Eduardo? Você é o feio, Eduardo. Pode passar. Chegamos aí, lembra Lucas 7, onde Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim? Pode passar. Pode passar. Aqui é a entrada do túmulo. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Você está vendo aqui, aqui é o túmulo, está vendo esse senhor de boné aí, ó? Ali tem a porta, aquela ali é a porta do túmulo, né? Você está vendo um buraco aqui à direita, ali em cima? Esse buraco eles deixavam aberto, muito interessante isso, até o quarto dia, porque eles achavam que a alma da pessoa ficava ali. Então até o quarto dia deixava o buraco para a alma poder escapar, porque senão ela ficava presa para sempre. Pode passar. Aí é o Monte das Oliveiras, perdão, aí é o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus ele prega o Sermão da Montanha. Pode passar. Aqui nós estamos de frente para o Mar Morto. O Jordão ele morre dentro do Mar Morto. Aqui é a região onde havia antigamente duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Gênesis 18 e 19 conta a história dessa cidade, que o pecado dela subiu até Deus. É o ponto mais baixo do mundo. Aqui você está a 400 metros abaixo do nível do mar. E não tem vida, porque a água é tão salgada que não tem nada da vida, nada produz aí. Pode passar. Tel Aviv, pode passar. Pode passar. Acabou? Então coloca o outro anúncio para dizer aí, vamos lá. O outro PowerPoint. Bom, gente, o material da gente está nesse site, pastorlobo.com, nossa agenda. Você vai encontrar muitos vídeos aqui no Oswaldo Lobo. Você pode se inscrever lá. E você tem mais de 300 vídeos. E eu gravei esse ano mais de 80 vídeos de devocionais em Israel também. Tem outros devocionais na Europa. Onde eu vou, gravo devocional. Você pode encontrar aí, pode passar. De 18 a 20 de maio, em Curitiba, vamos fazer um estágio de guerra. 18 a 20 de maio é o treinamento avançado de libertação em batalha espiritual. Pode passar. E aqui, então, nós vamos tá nesse livro aqui, o Sangue nos Umbrais. O pastor já falou, de 1 a 4 de setembro. Se você quiser adquirir o livro, está ali no fundo. A Lisiane está com máquina de cartão, enfim. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos orar. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós nos recusamos, Pai, a caminhar pela Tua palavra, sem que o Senhor nos molhe, sem que o Senhor nos acrescente, sem que o Senhor nos revista da porção do Teu Espírito. Mais uma vez, Pai, nós te convidamos, o rebanho é Teu, a palavra é Tua, esse lugar aqui é Teu, Senhor, e nós te pedimos que a Tua presença se manifeste no nosso meio, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade para ministrar, trazer cura, acrescentar no meio do Teu povo uma palavra de fé, de desafio e de esperança. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Juízes, capítulo 6. Vamos aqui ver a história de Gideão. Juízes, capítulo 6, verso 13. E aí, minha irmã, se à medida que eu for falando, você for mais rápida que eu, você pode colocar o texto para a gente acompanhar, por gentileza, tá bom? Está aí, Juízes, capítulo 6, verso 13, que diz o seguinte: Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, quando dizem, verso 14, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Os Juízes é um período assim, onde há uma grande anarquia em Israel. É um período onde as lideranças, elas se levantam, e junto com elas vem um grande avivamento,
e depois vem sempre um período de prosperidade, mas o povo se desvia do Senhor rapidamente, porque não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria. Esse período do capítulo 6 vai mostrar a história de um homem chamado de Gideão, e esse homem, ele leva o povo a um tempo de milagre. Só que quando o anjo aparece para Gideão, ele fala assim: Deus esqueceu da gente. Se Deus ele está comigo, por que o mal nos atacou? Por que nós estamos sendo oprimidos por uma nação estrangeira? Se Deus é bom, por que o mal acontece? Se Deus está comigo, por que meu filho está doente? Se Deus me ama, por que eu estou desempregado? Você começa a se comparar com o seu vizinho, você começa a se comparar, inclusive, com aqueles que são ímpios. E diz: lá, o homem é ímpio, ele não tem Deus, e ele não tem a dor que eu tenho, ele não sofre o desprezo que eu sofro. Onde está o Deus dos nossos pais? Porque naquele tempo de Gideão, os milagres haviam secado, eles não eram mais notados, não havia mais uma presença extraordinária de Deus, porque o milagre é isso, gente. O milagre é uma ação inconfundível de Deus, há uma interferência do sobrenatural no mundo natural. Quando há um milagre, o milagre nada mais é do que a violação de uma lei natural. O natural é você, quando entra na água, você afunda e se afoga. Só que o milagre é Jesus andar sobre as águas. É Pedro, pela fé, andar sobre as águas. O milagre, ele modifica o componente natural. Naamã, o general sírio, ele tem a pele leprosa. Só que quando ele mergulha 7 vezes no Jordão, aquela pele leprosa é transformada em pele de bebê. O normal não é um pedaço de pau virar serpente, mas Moisés joga o cajado no chão e aquele pedaço de pau toma vida. O normal não é você pegar o pó e lançar ele virar piolho. O normal não é você pegar a cinza do forno e lançar e ele virar úlcera. O normal, gente, não é mula falar. Mula fala, gente. Não, mas se a mula falar, aí houve o quê? Uma intervenção. É um sinal inconfundível de que Deus, ele interferiu numa regra natural. Porque se acontece de vez em quando, isso não é milagre, isso é um fenômeno. Mas quando não acontece nunca, e há-se uma novidade, há uma operação que você fala: não, só pode ter sido Deus. Tenho um grande amigo, ele é pastor da Assembleia de Deus, serviu comigo na aeronáutica por alguns anos, servimos juntos. Ele conta que ele recém-convertido, e é bom você ministrar na vida de recém-convertido. Crente, quanto mais velho, mais cascudo, é que nem pé de galinha. Ele começa assim, a começar a duvidar. Por que Deus não aparece, os anjos não aparecem lá para os teólogos, para os escribas em Jerusalém? Eles não iam crer, eles parecem para os pastores, paz na terra aos homens de boa vontade. As aparições de Deus aos profetas, eles escolhem pessoas muito simples. Escolhe Maria Madalena, gente, uma mulher de má fama. Deus aparece através de um anjo para quem? Para Maria Madalena. Esse rapaz, ele conta que ele de uma igreja assim, muito simples, um pastor um dia lá pregou sobre ser transladado, como tem Atos 8, Lucas, ele é transladado, ele é levado de um lugar para o outro, ele está num lugar, daqui a pouco ele aparece em Gaza. Ele falou sobre a possibilidade de Deus interagir com a gente. Ele conta que um dia ele tinha assim brigado com a esposa dele, ele precisava fazer uma prova em Canoas. Canoas é do ladinho ali de Porto Alegre, mas do ladinho mesmo. É assim, é como se fosse
Curitiba, São José de Pinhais, aqui eu não sei qual é a cidade mais próxima, mas é bem pertinho. Então ele perdeu o voo, então ele pegou um ônibus, e ele já ia chegar atrasado. Ele ia perder a promoção dele, ele ia fazer uma prova para fazer uma promoção, para ter uma promoção. Então, ele pegou aquele ônibus e falou assim, mas eu vou chegar atrasado. Ele brigou com a esposa e perdeu o horário de tudo. Ele falou, quer saber? Deus vai me transladar. Ele doido, ele desce do ônibus então. O motorista para e parou no meio do caminho. Pensa assim, uma estrada que não tem nada, não tem um restaurante, não tem uma parada, não tem nada. Ele parou no meio da estrada, uma distância de 400 quilômetros que ele conta, então ele tinha que chegar lá, não ia dar tempo. Aí disse que parou no meio da estrada, desceu no meio do mato assim, para lá do acostamento, e começou, Deus me leva, manda um anjo e me leva, me translada. Gente, olha só o crente novo convertido, que maluco. Ele começou a pular, a pular. Mas disse que na hora que ele começou a pular, disse que o diabo acusou ele. Você acha que Deus está te ouvindo? Você acabou de bater boca com a sua mulher. Então ele disse que se ajoelhou ali, pediu perdão ao Senhor. E quando se levantou, ele começou a pular de novo. E quando ele olha assim, tem um carro com um pisca-alerta ligado e uma pessoa buzinando. Falei, eu não posso nem orar em paz, já para esse carro aqui para me perturbar. O que esse homem está fazendo aqui? E ele olhava para cima e estava lá o homem, fazendo para ele assim. Aí ele foi, limpou, pegou as coisas dele, chegou no vidro do carona. Você está indo para onde? Eu disse, não, eu estou indo para Canoas. Vamos que eu te levo. E ele fala assim, não, mas me leva. Eu desci do ônibus, para que eu vou de carro? Ele falou, mas se Deus vai me arrebatar, vai me trasladar, ele me leva dentro desse carro mesmo. Aí disse que ele ainda ficou pensando, ele, tá bom. Aí ele entrou no carro, aí quando entrou no carro, já tem muitos anos. Isso tem mais de 20 anos, não existia celular. Acho que há 20 anos já existia celular, não existia? Tinha mais do que isso então. E aí disse que o rapaz virou para ele e falou assim, você está precisando ligar para alguém? Ele, não. Quer ligar para sua esposa? Como é que esse rapaz sabe? É minha aliança. Não. Você quer ligar para o seu quartel? Ah, não, é minha mochila, tem um brasão da aeronáutica. Não, não quero não. Que hora você tem que estar lá? Tá hora. Isso é impossível. Aí ele falou, pois saiba você. Botou a mão na cara do motorista. Que para o Senhor nada é impossível. Gente, e aí, ele falou, é verdade, isso é verdade. Ele começou a andar de carro. Ele falou que o carro começou a andar numa velocidade tão grande, mas tão grande. Ele foi pegando no sono, ele falou assim, eu não posso dormir, porque se eu dormir, ele me deu carona para acompanhar ele. Gente, ele dormiu. E quando ele acordou, onde é que ele está? Em Porto Alegre. Mas faltava 5 minutos para ele dar a entrada no portão da guarda. E aí, de repente, ele falou assim, não vai dar tempo, porque para chegar lá, tinha mais alguns quilômetros. E aí, de repente, ele dormiu de novo. Aí, o motorista bateu nele e falou assim, chegamos, ele olhou, estava na porta do quartel, ele pegou as malas e foi saindo, correndo. Ele falou assim, eu nem agradeci. E quando ele volta para trás, disse assim, pastor, cadê o carro? Quando eu botei para trás. Cadê o motorista? Cadê o carro? E ele conta aquilo, essa experiência que ele teve, sobrenatural, dessa interferência de Deus em favor dele, como algo que ele falou assim, Deus só faz milagre para quem? Para quem quer milagre. Aonde estão os milagres do nosso Deus? Naquele tempo, o povo de Israel estava perseguido por Midian. Israel é uma nação que quando você coloca ele, é um país na vertical. Então lá em cima tem que Amã, a capital de Amon, eram os inimigos amonitas. Você desce mais um pouquinho, é Nebo, onde viviam os moabitas. Você desce mais um pouquinho, é Petra, onde viviam os habitantes de Seir, os edomitas, o povo de Esaú. Você desce mais um pouquinho, você encontra os amalequitas. Você desce até a Arábia,
ali estão os midianitas. Os midianitas estavam perseguindo eles, a ponto de Gideão estar malhando trigo no lagar. Era a única alternativa, porque eles sabiam que era a época da colheita do trigo, eles iam roubar a colheita. A Bíblia diz que os inimigos viam como gafanhotos. Por quê? Porque havia pecado em Israel. Quando ele entra na presença de Deus e ele percebe que a razão da ausência de milagres era o pecado, ele então pega um dos ídolos e quebra os ídolos durante a noite. Ele pega aqueles ídolos e quebra. E o povo fica furioso, por quê? Porque você roubou a religião deles, você aniquilou a religião deles e querem o matar. Então apelidaram esse homem chamado Gideão de Jerubbaal, aquele que profana Baal, aquele ídolo daquele tempo. Quando a gente fala, gente, de interferência, a gente vai ver esse homem peneirando o exército de 32 mil homens. Ele vai atacar o povo inimigo com apenas 300 homens, mas o coração dele está cheio de medo. E o medo, gente, é o contrário da fé. O medo é fé no diabo. É impressionante como Deus diz para você assim: faça, eu vou ser contigo, você tem medo. Porque você acredita mais naquilo que o inimigo te ameaça do que naquilo que Deus te promete. Deus é aquele que fez os céus e a terra. Mas importa que você entenda que Deus, ele faz o céu e a terra, esse mundo natural, pela sua palavra. Hebreus capítulo 11, verso 3, Hebreus 11, 3, diz que pela fé nós entendemos que pela palavra, é pela palavra que Deus traz à existência aquilo que não existe. Foi pela fé, entendemos que o universo, o céu, as estrelas, os cometas, os cinturões em volta de Saturno, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A palavra, ela comunica, ela constrói. A palavra é capaz de fazer com que aquilo que não existe passe a existir. A palavra é capaz de mudar o rumo da história. Aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, pode funcionar em meu favor ou pode funcionar contra mim. Em Gênesis capítulo 31, você sabe que Jacó, ou Israel, ele amava Raquel e não Lia. É daí que se diz que Jacó era semi-analfabeto. Ele amava Raquel e não Lia. É uma piadinha, você entendeu. Mas Raquel, ele rouba os ídolos de Labão. E então Labão vem atrás. Ele já não queria mais ver Labão. Aquele Labão era horrível. Labão não presta. Só quem é legal é o Lobão. Labão vale nada. Ele muda o salário, ele persegue, ele engana Jacó. Mas quando ele vê Labão chegando, alguém fez besteira. O que esse homem está fazendo aqui? Ele diz: alguém roubou meus ídolos. E aí Jacó está tão decepcionado, tão frustrado, tão furioso, que ele libera uma palavra de morte sobre a própria esposa. E diz: aquele que pegou esse morrerá. Quem roubou esse ídolo vai morrer. Existe na boca da gente uma autoridade profética. É importante você saber. É importante você entender. Quando Jesus, ele fala em Marcos 11, ele fala o seguinte: olha, se a tua fé for como um grão de mostarda, até essa moreira, você vai dizer: arranca-te daqui, lança no mar, nada vos será impossível. Aquele que crê em mim, João 14, 12, fará obras maiores. Por que ele está dizendo isso? Porque ele deu para mim e para você, na hora que você creu, a porção de um Espírito chamado Espírito Santo. O Espírito Santo na minha vida me habilita a quê? A vencer, a destruir o inimigo espiritual. Nós estamos tratando aqui de inimigos espirituais, mas também me capacita a lançar bênção ou maldição sobre a vida das pessoas. Jacó diz: aquele que pegou vai morrer. 4 capítulos depois, Gênesis capítulo 35, Raquel morre em Belém. Você vai em Belém,
É interessante, é território da Cisjordânia, também Belém, não é considerado Israel, tem um muro enorme para você entrar, tem que trocar o guia. Quando você chega em Belém, tem lá uma estátua, a padroeira das grávidas. Quem é? Raquel. Ela morre no parto de Benjamim. A fé, gente, é algo que constrói. A fé é algo que está dentro do coração do homem, capaz de mudar, capaz de transformar, capaz de atrair a bênção do Senhor. A fé, gente, é algo interessante, porque ela move o milagre, mas o fato de não estar havendo milagre, ou o fato de haver milagre, não invalida a sua fé. Você quer que eu prove isso para você? O período da história que mais houve milagre em Israel, qual foi? Qual foi o período? Foi o tempo do deserto. Todo dia chovia pão do céu. Todo dia. À exceção do Shabá. Porque na sexta eles colhiam 2 vezes mais o maná. Todo dia a água voltava da rocha. Eu quero carne, Deus mandava codornizes. Aquelas crianças que nasceram ou que saíram do Egito, ou que nasceram durante o período deserto, recebiam roupas, e à medida com que eles iam crescendo, a roupa ia crescendo. Já imaginou você não ter que comprar tênis para o teu filho? O tênis crescia junto, a sandália crescia junto, a roupa crescia junto. Era um tempo de milagre. Havia milagre, gente, mas apesar do milagre, isso é interessante, só 2 pessoas entraram na terra da promessa: Josué e Calebe. A gente acha que o milagre salva a gente e não salva. A gente acha que o milagre incentiva a fé e não incentiva. Tem vezes que Deus vai operar e tem vezes que Deus não vai operar. Bota, por favor, Daniel capítulo 3, verso 13. Daniel capítulo 3, verso 13. Existem 3 amigos de Daniel: Ananias, Azarias e Misael. Eles têm nomes trocados para quem? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas alguns judeus que nomeaste, você botou 12, mas pode ficar no 12, Alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei, mas não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Pode pular para o 17 agora. O rei ameaça. O rei diz assim: então pega a fornalha e manda aquecer 7 vezes mais. Olha a resposta desses homens, no verso 17: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Pode passar. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3,18. Deus pode me salvar, mas se Ele não me salvar, eu não vou arredar o pé. Deus pode me livrar, mas se Ele não me livrar, eu não vou abrir mão dEle. Um dos homens que mais sofre nas escrituras, o nome dele é Jó. Esse homem, ele é provado. O diabo diz assim para Deus: serve Jó ao Senhor de graça. Deus, você não está vendo que o Senhor está manipulando o sistema? Tira tudo dele. Gente, era um homem rico e ele perde tudo. Ele era um homem pai de 10 filhos, e ele perde os 10 filhos. E tem muita gente que critica a mulher de Ló. Você já perdeu um filho, querido? Já perdeu gente que se ama? Já perdeu um pai, uma mãe que se ama? Já perdeu um filho? A mulher dele: eu não sei como é que você guarda a tua integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ela diz: mulher, tu falas como louca, porque ainda que ele me mate, nele confiarei. Ele não é um servo de bom tempo. Tem gente que qualquer coisinha que acontece já está desviando a fé. Ah, pastor, se Deus me der um carro, eu vou desviar. Querido, você já está desviado há muito tempo.
É gente que fica colocando Deus na parede, é gente que fica tentando ao Senhor, é gente que fica dizendo, Deus, se isso não acontecer para mim, querido, se não aconteceu, esse é o melhor para você. O não de Deus é melhor do que a tua rebelião. O não de Deus te protege, o não de Deus é uma bênção, o não de Deus é um não de amor. Tem muita gente que acha que para provar, eu vou provar, meu irmão, meu filho, meu pai vai sair dessa cama, desse leito, e esse milagre vai converter a minha família. Não vai. Em Lucas capítulo 16 há uma parábola, chamada a parábola do rico e do Lázaro. Nessa parábola do rico e do Lázaro, existe uma conversa entre um rico que foi para o inferno e Lázaro vai para o céu, ali denominado seio de Abraão, metaforicamente, como se ele estivesse descansando em delícias, enquanto o outro está ardendo no inferno. O que é interessante é que o rico fala o seguinte: fala para Lázaro vir aqui colocar um pouquinho de água na minha boca com a ponta do dedo, porque eu não aguento essas chamas. E Abraão diz, não dá. Existe um abismo entre ele e você, ele não consegue sair daqui e visitar você aí. Então, deixa que eu vá visitar os meus 5 irmãos. Deixa que eu vá lá para contar para eles. Não, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Eles têm, sabe o que? A Bíblia Sagrada. Eles devem crer na Escritura. Não, Senhor, se eu ressuscitar dos mortos, eles crerão. Se eles não creram em Moisés, eles não vão crer nem que um morto se levante. Tem gente que experimenta esse tipo de milagre. A ciência explica. A psicologia explica. É gente que se recusa a entender o favor. É gente que se recusa a entender a mão do Senhor. É gente que se recusa a entender a ação de Deus. Até hoje, a ciência, o super interessante, tenta provar que o Mar Vermelho, o Mar dos Juncos, ele não se abriu, mas foi um fenômeno de marés. A Bíblia não diz que foi fenômeno de marés. A Bíblia não diz que ele passou com o pé na lama. Diz que o povo de Israel passou com o pé a seco. Sabe o que é seco? Não é que eles passaram e tinha umas poças d'água. Eles passaram num lugar seco. Mas aquele que não crê vai inventar todo tipo de desculpa, inclusive uma alternativa técnica, inclusive uma alternativa aparentemente científica, para dizer que não foi Deus. Ele ressuscitou de morto. Não, é porque ele não estava morto. Lázaro não estava morto, ele estava vivendo aí, estava em coma, ele foi enganado, o povo foi enganado. Querido, Deus, quando Ele faz o que faz, Ele não faz para provar apenas que Ele é Deus. Ele faz também para autenticar aquilo que o profeta fala. Quando Jesus, você pega o Evangelho de João, só tem 7 milagres ali, 7. O Evangelho de Lucas é um negócio, ele é médico, e aí todo tipo de enfermidade aparece ali no Evangelho de Lucas, para provar, não, essa aqui eu também não sei resolver, foi Deus. Essa doença também eu não consigo solucionar, foi Deus. Quando você pega o Evangelho de Mateus, Jesus fala. Está o sermão do monte ali inteiro, ele é farto nas palavras. O Evangelho de Marcos não. O Evangelho de Marcos, Jesus não fala quase nada, mas ele é farto nas suas ministrações de poder. Quando nós falamos de milagre, quando nós falamos dessa ação e dessa intervenção de Deus, a gente tem que entender que Deus, Ele está ali dizendo, eu sou. Ele multiplica os pães no capítulo 6 e diz, eu sou o pão da vida. Vocês não estão entendendo ainda. Ele cura o cego que está ali largado, pega barro, cospe no barro, dá um olho novo. Vocês não entenderam ainda? Lembra que eu fiz o homem no Éden do barro? Eu estou dando um barro novo. Eu estou dando um olho novo através do barro. Ele está comunicando
comunicando, gente, eu sou o que sou. Lembra daquele que apareceu para Moisés em Horebe? E Moisés perguntou, qual o seu nome? Ele diz, diga ao povo que o meu nome é o Eu Sou. Eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não andará em trevas eternamente. Esses 7 milagres do Evangelho de João estão comunicando. O capítulo 20 de João, Jesus, aliás, o apóstolo, o evangelista, ele diz assim, e Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos aqui, mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Então os milagres, eles também autenticam o quê? Não só o poder de Deus, mas também a identidade de Deus. Eu quero que você entenda, é que quando isso acontecer, ela acontece porque o fator fé, ele é misturado aí. O fator fé, ele entra dentro dessa história. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que para você se aproximar de Deus, você deve se aproximar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é galardoador daqueles que se aproximam dele com fé. Por que você acha, gente, que o povo de Deus, ali de Nazaré, não recebeu milagre? Você pega Marcos capítulo 11, você pega Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13 é um capítulo que fala de parábolas, são as parábolas do reino. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, o reino de Deus é semelhante a um punhado de farinha que uma mulher junta na massa e cresce. O reino de Deus é como um pescador que pesca peixes bons e ruins. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear, e aí teve semente que caiu no caminho, caiu no pedregal, teve que caiu no meio do espinho, teve que caiu em terra boa. Quando termina Mateus 13, preste atenção nisso, as pessoas estão maravilhadas e dizem assim, de onde que veio esse conhecimento? Vê que o povo está boiando, ninguém sabe quem é Jesus, o povo não está entendendo quem é Jesus. Esse aqui não é filho de Maria e de José, e não estão os seus irmãos conosco, não são Judas e Tiago, eles não estão entre nós, os irmãos dele. A Bíblia diz que ali em Nazaré, Jesus não pôde operar milagres. Sabe por que não pôde operar milagres? Porque eles não creram nele. A fé, gente, é o combustível que traz a mão de Deus para cima de você, que traz a sentença de Deus em teu favor. A fé é você olhar para o invisível e enxergar aquilo que ninguém está enxergando, porque a fé é isso, é certeza daquilo que se espera, e é firme fundamento daquilo que se não vê. A fé, eu não estou vendo, mas eu creio que eu vou ter. Eu olho para um lugar vazio do seu lado, está aqui, eu tenho um irmão desviado, eu tenho um pai desviado, eu tenho um cônjuge afastado, eu tenho um filho enlouquecido, eu não estou vendo ele aqui com os meus olhos, mas pela minha fé, ele vai estar um dia do meu lado, louvando ao Senhor, aqui na PIB São Fidélis. Você entende isso? A fé, ela move a mão de Deus. A fé, ela opera no mundo além do natural. O natural o que é, gente? O que é natural? Gênesis capítulo 18. Deus está bem decepcionado com o pessoal de Sodoma e Gomorra. Nós vimos ali a região do Mar Morto. E ele desce junto com 2 anjos. Nesse tempo, Abraão morava num lugar chamado Carvalhais de Manre. E ele fala o seguinte: esconderei eu de Abraão o que eu vou fazer. Antes de Deus, ele tomar qualquer passo, ele busca sempre um intercessor. Sempre. É por isso que em Jeremias ele fala assim, eu estou impressionado aqui, porque eu não encontrei nenhum intercessor. Antes de Deus trazer uma desgraça sobre a sua casa, Deus vai buscar um intercessor. Antes de Deus trazer contra você um juízo, por causa de um pecado que você devia dominar e não domina, Ele manda um intercessor. Ele fala com o intercessor. Ele está comunicando. E ali ali Abraão então começa a negociar com Deus. Deus não faz isso se tiverem 50 justos.
tiveram 45, 40. Nesse tempo de Gênesis 18, é muito interessante que Sara, olha só, gente, Deus vem para trazer o juízo, mas ele aproveita, passa da casa de Sara e deixa uma bênção. Ele vem para dizer assim: eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. O pecado deles subiu de uma maneira, eu tive que descer para ver. Mas Sara, ela não gera filhos, e Abraão já tem 99 anos. Então Deus diz o seguinte para Abraão: Abraão, ano que vem eu volto aqui para te visitar, e tua mulher vai gerar um filho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Sara tinha 90 anos, tá bom? Quem aqui tem vó? Levanta a mão. Vó, levanta a mão. Vó, vovó. Certo. Quem tem bisavó? Bisavó. Bisavó. A bisa está ali, perto dos 90, tá ou não tá? Hein? Já imaginou? Hoje é terça-feira, no almoço de domingo que vem, a tua bisa, ou a tua avó velhinha do cabelo branco, chega em casa: família, andador, ela com andador. Família, tem uma notícia para dar: embuchei, estou grávida. Achou graça? Sara também achou graça. Do jeito que você riu, Sara riu. Ainda terei esse prazer? Do que ela está falando, gente? Abraão tinha 99 anos, naquele tempo não tinha Viagra. Você está entendendo? Tem crianças aqui, você está entendendo? Terei eu ainda esse prazer? Como pode uma mulher de 90 anos ficar grávida? Isso não existe. Isso é antinatural. Eu já parei a minha regra. Eu não fico mais ovulada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem mais jeito. E Deus fala assim: por que você riu, mulher? Acaso há alguma coisa impossível ao Senhor? Existe algo impossível ao Senhor? Querido, o que é mais fácil? Deus criar agora um planeta, ou Deus fazer uma senhora de 90 anos engravidar e dar luz a um filho? O que é mais fácil para Deus? Criar um novo sistema solar assim, ó, ou fazer com que uma virgem de Nazaré engravide do Messias? Há, portanto, alguma coisa impossível, Senhor? Há alguma coisa assim que para Deus é difícil? O problema é que a nossa fé não quer misturar a nossa esperança com a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4 diz que não houve fé misturada com a palavra. Gente, você tem que crer naquilo que a Bíblia diz que ela faz. Você tem que pegar, às vezes eu sou movido, sou motivado por uma pequena palavra. Você não precisa ter medo. Você pode colocar Isaías 43, 2 para mim, por favor? Aqueles homens lançados dentro da fornalha, eles dizem assim: olha, Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, eu não vou me dobrar. Jó disse: Deus pode me curar, Ele pode me restaurar, mas se Ele não me restaurar, eu vou confiar nele, ainda que Ele me mate, nele confiarei. Isaías 43, 2, ele diz o seguinte: quando tu passares pelas águas, não te afogarás. Quando atravessares as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através, bota o verso 3. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não deixarão em brasas. Sabe como é que termina Daniel capítulo 3? O rei da Babilônia, ele está olhando, e está vendo 3 mais 1, era Jesus que estava ali. E o fogo não queimava eles. E eles saem de dentro da fornalha. E quando o rei vê aquilo, ele cria um decreto, ele diz que a partir de agora, só se adorará o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há Deus que livre como o Senhor. É gente que sabe, o milagre vem quando você está num beco sem saída. Entendo o que eu vou dizer, você podia experimentar milagre todo dia, mas você não ora. Você já podia ter multiplicado célula,
você já podia ter gerado filhos, você já podia ter experimentado alegrias, mas a incredulidade, ela entra tão fortemente no coração. Por que que eu não creio? Porque eu olho para o meu passado, eu olho para as minhas derrotas, eu olho para a vida de mamãe, de papai. Isso aconteceu lá atrás, houve sofrimento, houve perda. Então eu, em vez de crer no Senhor, eu creio na história do passado. Moisés, quem inventou essa história de tirar a gente do Egito? Eu quero voltar para o Egito. É gente que dá um primeiro passo de fé. Querido, olha para mim, deserto você sempre vai passar, todo mundo passa. João Batista vivia no deserto, Isaías foi para o deserto, Davi foi para o deserto, Elias vivia no deserto, Eliseu foi para o deserto, o apóstolo Paulo foi para o deserto, João Batista era a voz do que clama no deserto, Jesus foi 40 dias para o deserto. Todo mundo tem um deserto, mas é no deserto que Deus faz milagre. Eu quero que você entenda, é quando você está no sufoco, é quando você está quebrado, é quando você está destruído, é quando você vai à falência, é quando seu casamento não funciona, é quando a alegria é roubada, é quando você está atingido. É aí, esse é o combustível para o milagre de Deus. Porque enquanto você tem tudo, para que milagre? Ora pelo milagre. Quem quer milagre? Vem aqui, tem uma turma que fica aí, não quero milagre, não preciso. Está tudo bem, pai. Meu casamento está bem, meus filhos estão bem, eu estou com dinheiro no bolso, eu tenho saúde no meu corpo, eu tenho saúde na minha casa. Para que milagre? Então você não experimenta milagre, ou porque você não precisa de milagre, ou porque você já não acredita mais que o milagre vai vir. E aí, quando alguém prega sobre milagre, não, pastor, está manipulando a minha fé. A Bíblia é cheia, é recheada, você contempla a ação de Deus, a interferência de Deus, é Deus se metendo assim. Quando Ele é convidado, você precisa convidar Deus. Quando Jó, ele é curado, ele fala assim: eu antes conhecia Deus de ouvir falar, agora meus olhos o veem. É gente que conhece Deus porque papai ora, porque mamãe ora. É gente que conhece Deus porque Deus responde a oração do vovô, da vovó, do pastor, do líder de célula, mas ele mesmo nunca teve uma experiência com Deus, ele mesmo nunca teve uma experiência de fé com Deus. Gente, o milagre está disponível para mim e para você. Deus não se gasta, Deus não fica assim cansado, não, eu já fiz o milagre hoje, espera daqui a 30 dias você pede mais. Os milagres de Deus, eles se repetem a cada manhã. Para quem? Para quem pede, para quem convida, para quem diz para Ele: Deus, eu quero, eu preciso. Aquele que crê, obras maiores fará. Existe uma disponibilidade de Deus de agir na vida de todas as pessoas, mas existe gente que não quer isso. Você acha que é todo mundo que entra na terra da promessa? Acha que é? Acha? A Bíblia conta que 2,5 tribos nunca entraram na terra da promessa. Sabia disso? O braço do Senhor, a mão do Senhor fez sinais e maravilhas no Egito, mas a tribo de Gade, de Ruben e metade da tribo de Manassés nunca passaram para lá do Jordão, ficaram sempre aquém do Jordão. É gente que fica no limiar da promessa, é gente que é crente, mas vive no deserto. É gente que é creme, mas se acostuma com aquele lugar seco, onde nada prospera. É gente que não ousa fazer algo de extraordinário. Querido, preste atenção nisso. O milagre é provocado. E o único limite para o milagre é você. Não existe limite para o milagre de Deus. O limite para o milagre é você, é sua incredulidade, é sua ausência de perseverança. Capítulo 13 de 2º livro de Reis. Ontem nós limos 13 de 1º Reis, rei Jeroboão, e agora vamos citar 2º livro de Reis, capítulo 13. Eliseu, ele está morrendo. Gente de fé morre. Eliseu fez 20 milagres, ele faz o machado flutuar, ele vai na fonte de Jericó, joga sal grosso, e a fonte, em vez de ser água amarga, vira água doce. Ele multiplica o azeite da viúva, ele ressuscita o filho da sunamita. Ele botou para quebrar esse senhor, mas no final ele está doente, e o rei vai visitar ele, e o rei então, quando vê
o profeta doente, ele fica triste, entristecido, ele era amigo do profeta. Aí o profeta fala o seguinte para ele: abre a porta que dá para o Oriente, abre a janela que dá para o Oriente, e pega o teu arco. Então o rei pega o arco e diz assim, é uma palavra profética, isso aqui, é lógico que é um símbolo, é a flecha da vitória do Senhor sobre os sírios. Então ele pega aquela flecha, pega o arco e joga, aquela flecha ali caminha, sei lá, 300 metros, e cai lá perto do quintal. Ele falou assim: agora pega a flecha e fere a terra, porque da medida que você ferir, você vai vencer os teus inimigos sírios. E ele pega e fere só 3 vezes a terra. O profeta diz: por que você só feriu 3 vezes? Por que você não esvaziou a tua aljava? Por que você não feriu logo 5 vezes? Assim você teria aniquilado os teus inimigos. É gente que fica satisfeito muito fácil. É gente que não tem ambição. Gente, ambição é algo bom. O ruim é ter ganância. Você querer ser melhor, você querer profetizar melhor, você querer estudar. A Bíblia manda você buscar os melhores dons. Ela manda buscar. Leia 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo diz: procurai os melhores dons. É gente que fica satisfeito com muito pouco. É gente que não se anima. É gente que não está bom do jeito que está. Queridos, eu passei por um período muito difícil da minha vida. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui. Quando você casa e sua esposa diz assim: estou grávida. Eu escolhi o nome do meu filho quando eu tinha 11 anos. E o nome da minha filha quando eu tinha 15. Eu estava namorando Fabiola. Nós conhecemos uma menina linda chamada Natália. Os pais dela nos levaram para Caldas Novas, no interior de Goiás. Lá tem uma estância de águas quentes. E lá nós conhecemos uma menina linda, de sardinha assim. Sabe aquela menina linda? Natália. Escolhemos o nome da minha filha. Mas o nome do meu filho, Arthur, já estava escolhido, ó. Eu já tinha escolhido. E quando a família ficou grávida pela 2ª vez, eu falei: é o menino. E aí ela veio com o resultado do ultrassom, falou: você é menina? Eu falei: eu já sabia que era menino. E o que você tem quando você tem filhos? Você tem sonhos. Você tem sonhos, você pode fazer sonhos com Deus dos teus filhos. Eu oro pelos meus netos, eu oro pelos meus bisnetos. Eu oro pela minha descendência. Eu digo para Deus: Deus, nunca vai faltar quem sirva ao Senhor na minha descendência, no altar do Senhor. Eu tenho dito para Deus que a minha descendência vai ser uma descendência de pastores, de missionários, de profetas, de mulheres e homens que vão servir a Deus no altar do Senhor. Até que o Senhor volte, eu tenho concordado com a minha esposa aqui na terra, uma semente que vai herdar a vida eterna em toda a minha casa. Eu tenho dito assim: meus filhos não vão se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu tive filhos e tenho filhos que me alegram muito no Senhor. Mas quando o Arthur estava com 1 ano de idade, as coisas começaram a caminhar muito mal. Ele começou com uma febre, gente. E essa febre não passava durante 2 semanas. E apesar de todo tipo de medicação, nada acontecia. Eu fui levado para a Unicamp em São Paulo, e lá descobriram que meu filho tinha câncer. Quando você fica sabendo que teu filho tem câncer, você recebe essa notícia assim, como uma sentença de morte. Ele tinha 1 ano, o risco era alto, e você está ali naquele hospital, e você sabe que a possibilidade de morte está rondando, existe um espírito de morte passeando ali. Você está sentado e o caixãozinho branco está passando, e ninguém ousa falar assim: morreu mais um. Você segue um protocolo médico, um protocolo de quimioterapia, de radioterapia, e aquelas crianças seguem o protocolo junto com você. Eu me lembro que eu cheguei numa quinta-feira, então toda quinta-feira as mesmas crianças estavam lá. E algumas quinta-feiras adiante, aquelas crianças começavam a assumir. A gente sabia: morreu, mas ninguém falava nada. Havia uma espécie de uma lei de mordaça, que a gente não podia comentar sobre a morte. Vai que pega.
E as coisas ficaram piores ainda. Não fica pensando que eu estava em pecado, não fique pensando que eu tinha falta de fé. Naquele período eu experimentei um dos maiores avivamentos da minha própria vida. Gente, eu dormia muito pouco para orar muito e para buscar muito ao Senhor e o socorro do Senhor. Eu sequei de tanto jejum que eu fiz. Um dia, meu filho teve uma crise muito séria, muito severa. Nós corremos para o hospital e o médico disse para a gente que ele havia tido uma lesão cerebral. A quimioterapia foi tão forte, mas foi tão forte, que destruiu pedaços do cérebro do meu filho. E ele, o quadro clínico, se olhar assim para ele, ele ficou jogado numa cama para morrer. Ele não falava mais, ele não olhava mais. Eu me lembro só que eu me ajoelhei no jardim daquele hospital. Eu só me lembrei de um versículo. Eu dizia, e tinha uma montanha. Eu digo assim, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gente, eu não sabia o que era aquilo. Você recebe, além de uma sentença de morte, o médico diz, se viver, ele não vai andar mais. Se viver, ele não vai ser normal. E eu falei, Deus, o Senhor tinha combinado comigo outra coisa, nós tínhamos combinado juntos, porque orar é falar com Deus a respeito daquilo que nós estamos construindo juntos. É isso que a oração faz. Eu me lembro que eu cheguei em casa, e meu filho estava muito mal, troquei de roupa, voltei para o hospital, e eu coloquei minha mão sobre a barriga do meu filho, e falei, Fabiola, vem cá. E eu perguntei, Senhor, onde tu estavas, Senhor, quando o diabo colocou esse veneno no sangue do meu filho? Tu não dormes, não dormirás o guarda de Israel, não dormitarás. Gente, eu fiquei tão triste com Deus, mas tão triste com Deus. E eu voltei para casa e lá nós morávamos no fundo de uma fazenda, que era arrendada. Eu peguei a Bíblia e encontrei justamente a história do cego, que Jesus pega barro e faz um olho novo para o menino. Aí eu saí de casa, eu ainda estava com a bota do quartel e tinha lá um cupim de barro, e eu chutei aquele cupim, eu peguei barro e disse, Deus, é barro que o Senhor precisa, dá um cérebro novo para meu filho, porque eu estava muito decepcionado com aquela resposta. Eu não podia ficar com aquela sentença, aquele diagnóstico contra um filho que eu sonhei a minha vida inteira. Eu falei, Deus, é barro que só precisa dar um cérebro novo para meu filho. Eu chorei ali, eu me agarrei naquele monte de barro e chorei, quando eu perdi o fôlego. Gente, Deus falou comigo como o som de muitas águas. Eu não acho que Deus falou, Deus falou comigo. O que é mais fácil? Eu dar um cérebro novo para o teu filho, ou fazer ele ser normal com o cérebro que ele tem? Gente, o Arthur nunca deixou de andar. O Arthur faz parte de um movimento chamado Surfista de Cristo. Ele fica em pé em cima da prancha. Os irmãos aqui de São Fidélis conhecem meu filho, alguns viajaram com ele para Israel. Meu filho hoje faz faculdade nos Estados Unidos. É uma das mentes mais brilhantes assim. Pensa um menino inteligente. Deus deu algo para aquele menino ali que não deu para mim. Deus deu algo para ele assim que ele encheu aquele moço. Deus, o meu Deus, é o teu Deus, querido. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que eu sirvo e você serve. Eu olho para a vida do Arthur e chamo ele de meu milagre. Ele já foi meu milagrinho, só que agora ele está maior que eu.
Eu quero que você entenda, é que a mão do Senhor vai até onde você vai. Se você começa a dizer, pastor, vamos orar pelo seu filho, e diz assim, não pastor, mas o senhor não conhece meu filho é um problema, querido. Deus é maior que o seu problema, Deus é maior do que o seu gigante, Deus é maior do que o seu Golias, Deus é maior do que a fortaleza de Jericó, Deus é maior do que os seus problemas, Deus é maior do que os exércitos que te perseguem, são todos peões na mão do Senhor. Deus é o Deus que quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. O Deus que está contigo, quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Então por que você não experimenta isso? Quando Jesus diz, dê para eles o que comer, aí você vai dizer assim, mas Senhor, não dá. 200 denários não ia faltar. Eu me recuso a deixar de crer. Eu não recuo na minha fé. Eu não vou abandonar aquilo que eu creio. Mas tem gente que desiste fácil demais. Tem gente que fala assim, não vai dar porque tem pouco dinheiro, não vai dar porque eu não vou conseguir, não vai dar porque ele não vai abrir a porta para mim. Querido, concorda na terra, liga o teu impossível na terra. Nós temos lá em casa algo chamado, é uma lista de impossíveis. Você sabe o que é impossível? O impossível é aquilo que você não consegue fazer. O impossível é o território de Deus. O impossível é a ação onde Deus pisa. O impossível, você diz, eu bati em todas as portas não abriram, eu tentei todas as saídas e não houve resposta. Então agora é o Senhor, eu entrego nas tuas mãos, mas eu entrego de verdade, e eu clamo de noite e dia. Jesus diz, qual de vós, querido, você não entendeu ainda, né? Você é filho de Deus, querido. Ontem eu falei aqui que você não é nem escravo e nem trabalhador, você é filho. Você entendeu quem é o seu pai? Ei, hello, você não entendeu quem é o teu pai ainda? Você acha que Deus fica gasto? Tu acha que Ele se cansa de fazer milagre? Acha? Convida Deus para o teu impossível, convida Deus para fazer tua jornada, convida Deus para entrar no meio da tua guerra, convida Deus para entrar no meio da tua batalha, convida Deus para visitar você na tua enfermidade, convida Deus para fazer aquilo que não existe. Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Querido, aquele que pede, bota por favor Tiago capítulo 1, verso 6 e verso 7. Você tem que entender, querido, que existe um lugar que vai te aprisionar, que é o lugar da incredulidade. O mundo está cheio de gente que vai dizer para você que não dá, que não pode, que você não vai chegar, que você não vai multiplicar, que você não vai conseguir, que teu ministério não vai bombar, que sua vida, que você vai morrer infeliz, que você vai ser solitário, que você não vai ter filhos. Peça com fé, diga peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Bota o verso 7. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Não duvide do teu Deus. Não duvide do teu Deus. Não duvide dele. Deus é galardoador dos que se aproximam com fé. O Deus que curou o câncer no meu filho, esse Deus é o Deus que deu o olho para aquele garoto cego, é o Deus que fez aleijado andar e pular de alegria. Esse Deus mandou o anjo tirar Pedro de dentro da prisão. Esse Deus interferiu e salvou Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha. Querido, Ele é o teu pai. Entenda o que eu vou dizer. Pastor, eu não estou dando uma bronca na tua igreja. Quem exorta a igreja é o pastor. Deixa de ser incrédulo. Você é pai, querido, você é mãe. Qual de vós que sendo maus, vocês dizem aos seus filhos que te pedem pão, toma aqui uma pedra, ou que pede peixe, toma aqui uma cobra, um escorpião? Se vocês são maus, escute,
se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que é bom, não vos dará do Espírito Santo, se vocês o pedirem. A gente tem que entender que esse lugar de incredulidade é um lugar de desânimo. Para de olhar com os olhos que você está enxergando. Eu e Fabiola, a gente passou por um período difícil, quando a gente fechou as lojas da gente na década de 90. Eu tinha loja em shopping, ganhava muito dinheiro. Isso foi um atraso na minha vida espiritual. Isso foi um atraso na minha vida financeira. Isso foi um atraso na minha vida em todos os sentidos. E nós resolvemos vender e livrar tudo. E a gente acabou entrando numa dívida impagável. Naquele ano, nós compramos um apartamento. Eu me lembro que a gente chegava, eu não tinha dinheiro. Porque, querido, presta atenção. Se você tem 50 mil e quer um carro, compra o carro. Deus já te deu o carro. Se você tem 200 mil e quer uma casa, compra a casa. Deus já te deu a casa. Mas se você deve 50 mil e quer um carro, só um milagre. E se você deve 100 mil e quer uma casa, só um milagre. Porque nem crédito você tem na praça para você comprar e fazer um financiamento de casa. Um dia eu acordei e falei, vou comprar um apartamento. Penso um sujeito duro. Eu era mais duro do que aquele mendigo que pedia esmola para Pedro na porta da ovelha. Sem brincadeira. Daquele dia, o moço que pede trocado no sinal tinha mais dinheiro do que eu. Eu falei, vou comprar um apartamento. Eu lembro que eu cheguei, e aí vai comprar, eu falei, vou, dá teu CPF, eu dei, dá o da tua esposa, eu dei. Eu falei, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou indo na minha força. Foi um negócio de doido, gente. Aí o moço pegou aquilo, olhou, 10 minutos ele falou assim, tua ficha está aprovada. Eu falei, aleluia. Aleluia. Gente, o moço que não tem dinheiro, você está pensando, eu não tinha um centavo. Ele falou assim, e a entrada, como é que você vai pagar? Eu falei, eu posso pagar 5% da entrada? Aí ele, não, mas espera aí, a entrada você tem que dar. Eu falei, eu tenho 5% da entrada daqui a 6 meses. Deixa eu consultar. Daqui a pouco eu vi ele. Tá bom, está vendido para você. Eu comprei um apartamento com 5% da entrada, não é do valor total não. A gente passava, situação, a gente vinha e passava, vinha da igreja, parava na frente da obra. Gente, parecia doido. Sabe família de maluco? Sabe família de gente pinel? Parava eu, Natália, Fabiola, tu, levantava a mão, os pedreiros iam falar assim, lá vem os malucos aí. A gente parava, Senhor Deus, em nome de Jesus, é no 8º andar. Nós aqui tomamos posse, ali nós vamos ser felizes. Aqui o Senhor vai me dar a casa. Gente, não me pergunta como é que aconteceu. No final eu estava morando lá dentro. Você tem que ousar crer que o teu Deus diz é verdade. Você tem que ousar crer que aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Para de viver no lugar da mesquinhez. Para de viver naquele teu mundinho pequenininho que não cabe mais ninguém. Convida a Deus de verdade. Faz uma lista de milagres. Junta com a tua esposa. Junta com o teu marido. Concorre na terra. Pega um amigo, uma amiga. Pega um irmão, uma irmã. Pega a tua mãe. Pega a tua filha. Pega o teu filho. Junta com ele em fé. Gente, lança no mundo espiritual uma palavra. Lança uma palavra de vitória para você. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. O nosso Deus é um Deus que não está surdo, o seu ouvido não está tapado, a sua mão não está encolhida para salvar. O seu Deus é um Deus que diz, pede-me e te darei as nações por herança. Quando a Bíblia fala em Salmo de 2, pede-me e te darei as nações por herança, ele diz para a gente assim, há por acaso alguma coisa impossível ao Senhor? Alguma coisa ao qual Deus está limitado? Alguma coisa a qual Deus não pode fazer? Alguma coisa ao qual Deus diz, não, isso aqui não, é muito forte para mim, esse inimigo é muito grande para mim, essa situação é muito difícil para mim. Querido, o teu Pai é o Deus da glória, o teu Pai é o Senhor dos exércitos, o teu Deus é o Todo-Poderoso, o teu Deus é o Jeová em si, a tua bandeira, a tua vitória, o teu Deus é o Deus da provisão, o teu Deus, querido, ele pegou, quando o servo de Deus ele ora, fez urubu de garçom e mandou levar comida para o profeta no rio Quirete. O teu Deus, Pedro, ai Jesus, eu não tenho dinheiro para pagar o imposto. Pega um peixe,
vai lá, pega a tua vara, o peixe que você pegar, tira da boca uma moeda, paga o meu e teu imposto, eu pago o teu e você paga o meu. Não, você vai pegar a moeda e vai pagar o meu e o teu. Gente, se Deus tira dinheiro de dentro da boca de peixe, Deus é um Deus que faz a moça de 90 anos virar uma menina, que acabou de, o ventre dela que estava seco, mais seco que maracujá de gaveta, ela faz aquele ventre gerar de novo. Haverá alguma coisa impossível, Senhor, querido? O impossível está em você. O impossível está na tua incredulidade. Você está aí dentro, não, pastor, mas meu caso é difícil. É difícil para você, mas para Deus, querido, para Deus todas as coisas são fáceis. É difícil para você, mas para Deus todas as coisas são possíveis, querido. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê no meu nome, tudo aquilo que você crê, é isso que vai acontecer. Amém, queridos? Vamos orar? Fica em pé em nome de Jesus. Gente, eu estou pregando, são 10 horas, é isso mesmo? Vem aqui à frente. Vamos. Você precisa de um milagre? Você precisa de um milagre? Quem precisa do milagre aí, gente? Eu preciso de milagre. Sai do seu lugar, mas venha com fé. Olha para mim. Vem cheio de fé. Fala, Senhor, é hoje. É hoje. Ouve o meu clamor. Nós vamos cantar. Cadê o Ministério de Louvor? Nós vamos cantar aqui. Nós vamos adorar a Deus. Você pode vir, você que veio pronto. Traga o seu dízimo. Traga a sua oferta. Venha aqui, vamos fazer. Nós vamos levantar um clamor hoje aqui nessa igreja. Há uma presença do Senhor nesse local. O Senhor é Deus. Você que veio pronto, aproveita, traz seu dízimo e também traz a sua oferta. Vamos adorar o Senhor. Chega um pouquinho para frente, você pode vir? Não fica parado no meio não, vem bem para frente. Pode vir, vem para cá, pode vir. Você crê que Deus, Ele tira a enfermidade do teu corpo? Crê? Você crê que Deus, Ele muda o diagnóstico? Nós vamos orar aqui pelo milagre agora. Não vai ser uma oraçãozinha, pastor, faz uma oraçãozinha para mim. Uma conversa. O nosso Deus não é um deusinho para fazer uma oraçãozinha. Vamos fazer uma oração da fé. A oração da fé, a oração do justo, é poderosa e eficaz. O sangue da cruz está sobre você. Querido, você foi justificado. Você foi justificado. Vamos clamar aqui, para que Deus interfira, para que Deus traga unidade, para que Deus restaure a sua casa, para que Deus restaure sua família, para que os seus inimigos sejam derrotados diante de ti. Há uma promessa: os teus inimigos virão por um caminho, e por 7 fugirão, e aquele que se levantar contra ti em juízo, será derrotado, será envergonhado. Você precisa de milagre? Então agora eu vou dar um tempinho para você dizer para Deus qual o milagre que você precisa. Diga para Deus qual o milagre. Seja específico, não diga assim, Deus me abençoa. Não, diga o milagre que você quer. Diga, Deus, o Senhor faz o sobrenatural no meio do natural. Diz para Deus a verdade. Conta para Ele por que você chora. Conta para Ele por que você está ansioso. Conta para Ele. Diz para Ele a ameaça que te ronda. Conta para Deus de verdade por que você tem medo. Diz para Ele, é teu Pai que está no céu, mas que está aqui. O Senhor Jesus de Nazaré está neste lugar. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar, mas se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Você está diante do Senhor. Pai, no nome do teu Filho Jesus, a tua palavra é provada, e o Senhor é Deus que nos cerca com os teus alegres cânticos de livramento. Nós essa noite, como teus filhos, ousamos invocar o nome do Todo-Poderoso El Shaddai. Nós essa noite levantamos a nossa voz. Senhor Deus, inclina o teu ouvido ao nosso clamor. São homens e mulheres, são jovens e crianças que choram diante do Senhor. São homens, Pai, que estão aprisionados em cativeiros,
gente que a única esperança é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, para que eles entendam que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, para que eles entendam que o Senhor enviou teu filho Jesus, para que eles entendam que a tua mão é braço forte e é braço de justiça, para que eles entendam que o Senhor é o Deus do já, do agora e do amém, para que eles entendam que o Senhor é o Deus do imediatamente. Pai, em nome de Jesus, nós te convidamos agora, corta os lábios dos nossos inimigos, Senhor. Pai, dispara as tuas flechas e lança, Senhor, as tuas emboscadas contra aqueles que são inimigos da tua igreja. Retira, Senhor, todo espírito de enfermidade, toda enfermidade na pele, nos ossos, no sangue, nas vias aéreas, no sistema nervoso, todo espírito de depressão e de incredulidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós nos aproximamos, nós nos adiantamos e nós nos chegamos diante do teu trono, porque tu és a nossa esperança. Os nossos olhos, Senhor, estão postos no Senhor. Nós não temos força, nós não temos armas, nós não temos estratégia, mas o nosso coração é todo teu. Deus, em nome de Jesus, traz uma resposta, traz o livramento, Senhor Deus, traz a cura, traz a provisão, abre a porta para o desempregado, Senhor Deus, abre a porta para aquele que tem clamado ao Senhor, homens e mulheres que hoje vieram à frente para dizer no mundo espiritual que o Senhor é o Deus que dá vitória, o Senhor é o Deus que responde ao clamor. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra diz: tudo o que pedires, crendo, dá graça, crendo que receberei, e assim vai ser feito. Pai, nós te louvamos. Eu quero te agradecer agora, Pai, por cada clamor que o Senhor ouviu aqui, por cada resposta que o Senhor já deu para cada coração quebrantado, contrito e cheio de fé, em nome de Jesus, para que teus filhos voltem aqui, para que eles testemunhem diante da congregação dos santos, e para que eles digam: o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus me respondeu, o meu Deus ouviu o meu clamor do seu santo monte, o meu Deus, Ele me respondeu. Nós oramos assim e te louvamos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, glorifica a Deus, diga assim: Deus, obrigado, eu já recebi. Pode dizer, diga isso, diga: Deus, eu te dou graças, eu sei que o Senhor me respondeu. Não há barreira entre a minha voz e o teu ouvido e o teu coração. Recebe o meu aplauso agora e a minha gratidão. Diga isso, diga isso.